Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu vou falar sobre criacionismo e evolucionismo. Bom, eu sei que no meio científico, e principalmente aqui em Portugal, no meio científico português, há muito essa tradição de achar de que tudo o que seja dentro do foro do criacionismo, do design inteligente, tudo o que seja destas áreas é tudo coisas que não têm pés nem cabeça, coisas que não são do domínio da ciência, coisas que são alucinações, como alguns físicos e cientistas dizem também nos seus livros. Mas eu quero aqui dizer uma coisa, isto é em Portugal, porque lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos e noutros países, existem muitos cientistas, físicos, astrofísicos, cosmólogos, biólogos e de várias outras áreas que, de facto, defendem que houve um projeto inteligente que criou todas as coisas. Bom, projeto inteligente, Deus, uma inteligência superior, independentemente do nome que possamos dar, não é? Quem não é cristão é Deus, quem não é cristão pode atribuir, nomes como uma inteligência superior, algo do superior que criou o universo, o mundo e os seres humanos, não é? E todo o resto. E aqui, neste caso, o livro que eu vou hoje apresentar, que tem como título Examine as Evidências, de Ralph O. Muncaster. Examine as Evidências, de Ralph O. Muncaster. Devo de dizer já que foi um dos melhores livros que eu já li sobre este assunto. Sobre o assunto a comparação entre os argumentos do evolucionismo e os argumentos do criacionismo, e aqui esta pesquisa, livro que prefaz praticamente mais de 500 páginas, este livro que abrange várias temáticas. Eu não vou falar de todas as temáticas aqui, mas o livro abrange, portanto, as evidências da existência de Deus na criação, as evidências da confiabilidade sobre a própria Escritura, não é? As evidências sobre a pessoa de Cristo, de Jesus Cristo, as evidências depois na pessoa de Jesus Cristo sobre a ressurreição, depois as perguntas comuns e vários estudos no final. Eu aqui vou falar principalmente na parte da criação, porque é esta parte que para mim, embora o resto esteja muito bom neste livro, não é? Mas a parte da criação, para todos aqui os amigos do canal, aqueles que creem mesmo em Deus e que acreditam de facto que isto não é por acaso, nada é por acaso, nada vem do nada. Então, meus amigos, este é o livro indicado para nós podermos falar à nossa volta aos nossos amigos, porque isto é muito importante, e para os cristãos também, para as igrejas, para toda a comunidade cristã, seja ela evangélica, católica, protestante, ortodoxa, não interessa. Aqui tem um autêntico manual que defende, de facto, que foi Deus quem criou o universo, o mundo e os homens. E eu vou, sem mais demoras, começar aqui, portanto, com a evidência através da observação. Portanto, nos primeiros capítulos, o autor, não é, Ralph O. Muncaster, fala-nos aqui da evidência da observação da criação. Quando se considera o processo de vida, é bastante simples reconhecer se alguma coisa é criada ou não. É impossível, a lógica, supor que sistemas de vida, como as moléculas ou as células, que trabalham juntas de uma maneira tão precisa e harmoniosa, que elas possam ter surgido do acaso, do nada. Isto é completamente absurdo. Portanto, a absurdidade não é o criacionismo, como alguns físicos dizem. A absurdidade é justamente dizer que do nada vem alguma coisa. E eu desafio qualquer físico, qualquer cientista que me venha aqui dizer e que me venha aqui explicar como é que do nada surge alguma coisa. Eu desafio qualquer um, mas mesmo qualquer um. Continuando. As ciências naturais têm sido usadas no ensino da evolução nas escolas. Isso é uma coisa que eu aqui, está na página 36, eu vou dizendo as páginas que o autor escreveu.
devo dizer que eu li este livro do princípio ao fim e fiquei encantado com este livro. Mais uma vez eu tenho que frisar isso. E digo-vos uma coisa, quando nós vemos que nas escolas ainda nos ensinam coisas absurdas que já foram provadas, como o homem vir, por exemplo, de um chimpanzé ou de um gorila, ou seja lá do que for, que é uma absurdidade completa o que ainda hoje se ensina nas escolas. Enfim, este autor fala-nos isso, Ralph O. Muncaster, fala muito sobre essa situação. Portanto, aqui o autor nos fala que as ciências exatas mostram a coerência com o cristianismo, sobre o cristianismo, quando se fala da criação. E é justamente a própria evolução, o evolucionismo, que se opõe a esta ideia. Portanto, temos então a homologia, vou dizendo aqui algumas definições. Portanto, a homologia é a observação das similaridades entre criaturas diversas como prova que tiveram um mesmo ancestral comum. Portanto, isto é o que a homologia nos diz. E temos agora a refutação. O bom projetista aplica um sistema bem-sucedido de mecanismos similares em todas as populações de animais. E vamos ver mais à frente porque que bate certo tudo isso. Depois temos a macroevolução e microevolução. Vamos ter que desenvolver estes dois conceitos porque aqui o autor Ralph O. Muncaster explica muito bem isso. Portanto, a microevolução é igual a macroevolução, ponto de interrogação. Microevolução, evolução, mudanças que acontecem internamente nas espécies. Macroevolução, teoria evolucionária neodarwiniana que explica que uma espécie reprodutora pode converter-se em outra. Portanto, ou seja, um cão se pode converter num gato. Um pássaro pode se converter num elefante, por exemplo. Segundo a visão, mas é mesmo isto. É que é mesmo isto. Na visão macroevolucionista. Enquanto que a microevolução não. Nos fala de que as mudanças acontecem dentro das espécies. E o que é que nós temos na Bíblia? Deus criou os animais conforme as suas espécies. Continuamos. Portanto, uma espécie pode ter um salto de aperfeiçoamento, porque ela já tem essa capacidade no seu DNA. Mas uma espécie pode ser aperfeiçoada somente dentro da sua espécie. Microevolução. No sentido de sobreviver, lá está, para atender às circunstâncias, por exemplo, como as bactérias. Não é? Então vamos ver o outro ponto que aqui o autor nos fala. Seleção natural. Tendência que tem os genes favoráveis em predominar em uma espécie para permitir a sobrevivência dos mais adequados. Seleção natural. Depois temos a microevolução, que é uma modificação em uma espécie, que é verdadeira, página 42. A macroevolução é uma transformação de uma espécie em outra e nunca foi provada até hoje, página 42 daqui do livro. Conclusão, a microevolução não prova a macroevolução. Primeira refutação do autor. Portanto, a seleção natural, que é o processo no qual um conjunto de genes com uma vantagem de sobrevivência dominará uma população. Ela é observada na microevolução, mas não é observada na macroevolução. Página 42. Passamos ao segundo ponto. Analisando o registro fóssil. Bem, meus amigos, aqui é que nem há palavras. Examinando o registro fóssil. Portanto, o registro fóssil contradiz completamente a teoria da evolução. Um ponto crucial da controvérsia dos fósseis. A razão por que tantos biólogos não acreditam que o registro fóssil forneça evidências de evolução é porque todos os organismos que constituem o registro fóssil estão completamente formados e funcionais. Não existem espécies intermédias. Meus amigos, nunca foi descoberto. Página 48. Não existem formas transitórias de uma espécie entre outras espécies nos registros fósseis. Ponto 2. Que tipo de modificação o registro fóssil revela? O registro fóssil mostra que espécimes antigos têm formas praticamente idênticas de formas de vida que existem hoje na Terra. Página 49. Se o registro fóssil confirma alguma coisa, ele confirma a realidade das provas, alterações, portanto, nas plantas, nos animais que existem há milhões de anos, são muito parecidos com as de hoje. Praticamente não tiveram mudança. Portanto, se o registro fóssil realmente demonstrasse evolução, teríamos encontrado
incontáveis espécies de transição apresentando variações pequenas, página 50. Equilíbrio pontuado. O que é que isto quer dizer? Meus amigos, temos que saber essas definições. Equilíbrio pontuado. Alternativa à teoria de Charles Darwin. Começaram a ver que havia coisas que não faziam sentido. Então, A Origem das Espécies, o livro de Charles Darwin, que teoriza uma modificação evolucionária súbita e abrupta. Portanto, o equilíbrio pontuado é que de repente há uma modificação numa espécie. Como eles não podem explicar isso pelo registro fóssil, então encontraram esta alternativa. Portanto, é a alternativa ao modelo neo-darwiniano. Gradual. Portanto, já vou explicar o que é. Página 51. O rápido aparecimento de muitas espécies separadas e completamente formadas na explosão cambriana contradiz o gradualismo proposto pelos neo-darwinistas. Página 51. Portanto, a falta de registro fóssil para provar os elos perdidos, os tais elos perdidos, ligação entre as espécies. Página 52. De nenhuma maneira existe uma sequência contínua entre uma ordem e outra conhecida. Reconstruções hipotéticas de grandes desenvolvimentos evolucionários, tais como a ligação de aves, répteis, já começaram a passar mais como fantasias do que outra coisa. Página 53. A evolução requer formas intermediárias entre as espécies e a paleontologia não as fornece até hoje. Página 54. Equilíbrio pontuado. A teoria do equilíbrio pontual afirma que a evolução acontece aos tropeções, às vezes movendo-se muito rapidamente, às vezes mais lentamente e às vezes sem nenhum movimento. Bem, meus amigos, a explosão cambriana, que é a aparição repentina de novas espécies, aparecem já todas feitas. Dois modelos evolucionistas. O modelo de transição gradualista e o equilíbrio pontuado. Como eu falei, portanto, são os dois modelos. Gradualista é aos poucos, pontual é de repente, não é? A qualquer que seja este modelo que os evolucionistas decidem apoiar, a falta de um único exemplo de transição real é a evidência suficiente de que o registro fóssil não serve de fundamento para a teoria da evolução. Página 57. Portanto, agora vamos dar alguns exemplos. O Archaeopteryx, o pássaro jurássico e tem um nome um bocadinho complicado, Ichthyostega, é um nome assim um bocadinho complicado, meus amigos podem ir ao Google tentar perceber melhor o nome, são alguns fósseis encontrados que os evolucionistas apontam como elos de transição entre a evolução das espécies. No entanto, não se encaixam no modelo de um verdadeiro elo perdido, porque todos os seus componentes estão completamente formados. Página 58. E depois outro registro fóssil, o Toumai, chamado Toumai, fóssil hominídeo, descoberto em 2002, que data de 6 a 7 milhões de anos atrás e que, pela sua complexidade, vai contra a teoria da evolução, que preconiza dos mais simples para os mais complexos. Logo aí, temos aqui várias situações que nos comprova, portanto, que a teoria da evolução, de facto, na prática, não funciona. Portanto, criação vs ciência, ponto 3. Portanto, a criação ocorreu como uma série de passos ordenados. Portanto, aqui o autor vai nos explicar o que está escrito nas escrituras, segundo a palavra, não é? E depois aqui o autor nos explica a ciência está de acordo com a própria Bíblia, pois a forma e a ordem das coisas coincidem. E aqui temos todo um capítulo sobre as descobertas da ciência em relação ao modelo cosmológico do Big Bang. São muitos os exemplos. Eu vou apenas falar assim em 4 ou 5 dos mais importantes. Portanto, as descobertas científicas que comprovam o modelo cosmológico do Big Bang. Temos as descobertas do Edwin Hubble, portanto, astrofísica, em 1920, dos desvios para o vermelho, efeito Doppler. Desvio para o vermelho das galáxias distantes implica que elas estão se afastando de nós, uma vez que o vermelho é maior comprimento, não é? Isso sabemos, não é? Já expliquei isso noutros vídeos. Página 71. A radiação de fundo em micro-ondas, descoberto por Arnaud Penzias e Robert Wilson em 1964-65, que acidentalmente descobriram a radiação de fundo em micro-ondas. Depois temos a sonda espacial COBE, que mapeia a radiação de fundo em 1989 e que comprovou o modelo cosmológico do Big Bang. Depois temos a confirmação do hélio como o gás que
esteve no início com grandes quantidades no Big Bang. Quinta, a descoberta da idade do universo, entre 14 a 15, hoje sabe-se que são 13,8 bilhões de anos, não é? Página 73. O princípio do Big Bang, portanto, completamente comprovado cada vez mais pela ciência. Portanto, meus amigos, há evidências muito fortes, portanto, que a criação ocorreu, que houve um princípio do tempo, do espaço, da matéria e da energia, tudo como está conforme a própria Bíblia diz. Portanto, criação vs evolução, outro capítulo. Portanto, a ciência utiliza a observação, a experimentação, a formulação de hipóteses e a previsibilidade e o controle dessas hipóteses. Evolução, matéria sempre eterna, dela se origina todas as coisas, até as mais complexas, que é o processo da evolução e que é muito lento e não pode ser observado, é o que eles dizem. Leis científicas. Portanto, depois temos a lei da biogenese. A vida somente se pode originar de outra vida. O inorgânico não pode produzir o orgânico. Eu vou repetir. O inorgânico não pode produzir o orgânico. Pois, primeira lei da termodinâmica. Já sabem, a energia não pode ser criada nem destruída. Que é a quantidade de energia no universo é sempre a mesma. A energia pode se transformar. A famosa equação de Einstein é igual a massa e velocidade ao quadrado, não é? Nós conhecemos. Depois temos terceira lei da termodinâmica. Portanto, a entropia do universo é maior do que zero. Ou seja, todos os sistemas caminham da organização para a desorganização. Depois, 4, a lei da causa e efeito. Uma ação tem que ter uma reação. Cada espécie só se pode reproduzir dentro da sua própria espécie, comprovado por essa mesma lei. Se houvesse evolução no processo da natureza, o registro fóssil teria que mostrar formas de vida menos complexas, mais antigas do que as formas de vida mais complexas. Então temos, segundo a teoria da evolução, a linha do tempo e vemos dos menos complexos para os mais complexos. E depois temos o contrário, a linha do tempo na mesma direção e temos das complexas para as menos complexas. Portanto, não existe formas de transição no registro fóssil. As mutações causam desordem e não ordem. A mutação faz os organismos portanto, de crescerem e causa o que a ciência chama de entropia. Estão a perceber? Não é, portanto, do desorganizado para o organizado. Isso não existe. Contradiz a segunda lei da termodinâmica. Características de uma espécie são transmitidas por gerações futuras da mesma espécie. Cada espécie foi programada com características específicas. Portanto, nenhuma espécie produz outra espécie. O DNA, que é o genoma humano, todos os seres humanos descendem de vários elos ancestrais na zona do Oriente Médio, segundo o que eles dizem. Relutante, como pode ser ter de admiti-lo, a honestidade compele o evolucionista a admitir que não há nenhuma prova absoluta da evolução orgânica. Portanto, Horácio H. Newman, que falou sobre isso, postulado é uma suposição assumida sem qualquer prova de evidência. Portanto, os movimentos dissidentes neodarwinianos discordam com a teoria da evolução, os próprios movimentos dissidentes do neodarwinismo. Depois temos, no criacionismo, o famoso exemplo do relógio e o relojeiro de William Paley, século XVIII. Dr. Richard Dawkins, da Universidade de Oxford, tornou-se um dos principais porta-vozes mundiais dos evolucionistas, página 14, que é um capítulo completo a desenvolver isto. Então, depois temos a seleção natural, processo por meio da qual indivíduos possuidores de um conjunto de características que conferem vantagens de sobrevivência em um determinado ambiente tendem a deixar, em média, mais descendentes que sobreviventes para reproduzir a geração seguinte, página 380. O Dr. Gary Parker, que é acionista, argumenta que a seleção natural ocorre, mas espera como agente, portanto, preservador e não tem nada a ver com a mudança de um organismo para outro. Página 16. Portanto, continuando, a vida é constituída sobre informação. Agora vamos ver a questão da informação. Qualquer pessoa sabe que a seleção natural se processa por meio lógico observável. No entanto, a seleção natural só opera com base na informação já existente e já contida. Não produz nova informação. Página 17. Exemplo, do lobo para o cão. Desenvolveram com o tempo, com o resultado da seleção natural, operando com base na informação encontrada nos genes das espécies.
lobo-cão, mas não foi produzido nenhuma nova informação genética. Lá está a página 17. Portanto, nunca se observou a mutação de uma espécie completamente, totalmente noutra espécie distinta. Portanto, e aqui é muito importante este ponto, meus amigos, que eu achei muito importante aqui neste livro. Portanto, as mutações podem produzir novas informações? Não. Todos os pontos de mutação estudados na esfera molecular mostram que uma redução da informação genética, não uma multiplicação delas. Página 18, é uma redução, não uma multiplicação. As mutações não funcionam como um mecanismo para o processo da evolução. Não foi observado nem uma única mutação que acrescenta um pouco de informação ao genoma. Portanto, as mutações não são fontes de nova informação. Quanto mais observamos os movimentos da vida, mais complicados eles se tornam e mais entendemos que a vida não pode surgir por si mesma. Portanto, o DNA, um sistema de linguagem, é sem sentido. É, portanto, eu vou tentar ver se não me engano, portanto, o sistema da linguagem que lê a ordem das moléculas no DNA, ele mesmo especificado como informação, página 23. DNA, portanto, isto agora são termos um pouco complicados, portanto, a composição do DNA, que são pequenas hélices de DNA encontradas na mitocondria de células, indicam uma informação organizada e não uma criação que vem do nada. A informação é o resultado da inteligência, não pode surgir do nada. Página 24. Portanto, um sistema de código é sempre resultado de um processo mental. Requer uma origem ao inventor inteligente. Deve ser, portanto, enfatizar que a matéria é incapaz de gerar um código. Portanto, da matéria não se gera por ela própria. Todas as expectativas indicam que é necessário um ser pensante. Página 24. Não há nenhuma lei natural conhecida por meio da qual a matéria pode gerar informação, nem existe nenhum processo físico ou fenómeno material conhecido que possa fazer isso. Não existe nenhuma lei da natureza conhecida, nenhum processo conhecido e nenhuma sequência conhecida que possa fazer a informação se originar por si mesma na matéria. Página 24. Depois temos complexidade dos seres vivos. A forma mais simples de vida é uma célula. Uma célula é extremamente complexo. Uma célula é mais complicado que a mais moderna das fábricas do mundo. Portanto, o DNA como computador principal é o elemento básico dos cromosomas. Portanto, a informação contida pelo DNA que diferencia um ser animal de outro. É a informação que faz a diferença. Conjunto de genes, não é? Agrupamento de seções do cordão do DNA. O RNA, a substância que executa as instruções do DNA. Núcleo, onde se localiza o DNA, por fio os ribosomas, zonas de produção, onde são recebidas as instruções do DNA, e o mitocondríaos, locais de produção de energia. Meus amigos, está tudo aqui com ilustrações, desenhos, o autor explica tudo tintim por tintim. Não sei se vou ter tempo de falar sobre tudo, portanto eu vou tentar passar aqui estas partes, nunca mais saímos daqui porque já está quase a chegar ao fim do vídeo. Portanto, depois o autor nos fala da quirilidade, orientação dentro do sistema de uma célula para a organização da vida celular, que não se consegue explicar, a ciência não consegue explicar. Portanto, depois as probabilidades de uma origem randômica, aleatória, da vida, uma simples bactéria, nos diz que as mesmas de ganhar é como se for ganhar uma loteria 100 vezes com os mesmos 150 bilhetes. Em outras palavras, seria o mesmo que escolher uma partícula subatómica específica em 1300 eventos tão grandes como o nosso. Em outras palavras, isto é impossível. Página 105. Tudo isso está aqui no livro. Portanto, a pedra fundamental da teoria evolucionista é a afirmação de que as mutações ocorridas no DNA teriam eventualmente levar ao aperfeiçoamento das espécies. Página 107. Portanto, todos os livros da biologia e da ciência baseiam nessa premissa. Vejam bem, não é? Portanto, sabemos que uma mutação não produz nova matéria, não produz nova informação. Portanto, todas as mutações são prejudiciais. Página 109. Têm mais probabilidades de serem prejudiciais à sobrevivência do que à adaptação, embora haja mutações para a adaptação. Página 109. Geralmente as informações alteradas, mutações, se apresentam no descendente como um defeito. Para os evolucionistas, as mutações são a única expressão para a mudança de uma espécie para outra. Portanto, as mutações são iguais aos erros de digitação. Lá está.
a mutação é um erro ao transmitir a informação. Portanto, não pode produzir nova vida, nova informação. Portanto, depois temos a micromodificação, modificação dentro de uma espécie, e a macromodificação, modificação dentro de uma espécie para outra. E já vimos que essa não é possível. Depois temos a irredutível complexidade, portanto, a complexidade da vida. O autor nos dá vários exemplos, organismos, células, o próprio olho humano, uma série de coisas. Não posso aqui falar se nunca mais consigo sair daqui. Depois temos, portanto, aqui, rapidamente, o resumo e a conclusão. Portanto, a criação e a macroevolução natural são, de facto, a melhor explicação. Se alguma coisa surge através de algum efeito randômico, ela não pode ter surgido do nada e vice-versa. Vida sem propósito, randomicamente, não faz sentido. Deve haver um projeto inteligente. A microevolução dentro da mesma espécie, não para a macroevolução de uma espécie para outra. O registro dos fósseis, como a explosão cambriana, é mais uma indicação contra a teoria da evolução. O problema da quiralidade das células é suficiente para desacreditar a evolução, a orientação dentro do sistema de uma célula para a organização da vida. As mutações não causam novas informações, pelo contrário. Portanto, as mutações, ao contrário, são erros dentro do próprio sistema. Portanto, a complexidade de um sistema vivo com importantes mudanças simultâneas, irredutível, torna irracional a ideia de transição de uma espécie para outra, por exemplo, como o olho. A admirável complexidade do projeto de sistemas vivos que se encontram muito além do processo naturalista e estatisticamente racionais dá suporte à criação inteligente. A presença nos organismos vivos de muitos sistemas de complexidade, ao mesmo tempo, acrescenta o suporte para a criação inteligente. A geração espontânea é um mito não científico. Do nada pode surgir o nada, meus amigos. Haverá muito mais, eu não tenho tempo aqui suficiente para falar de mais, mas este livro fala disto tudo. Na segunda parte do livro fala sobre os milagres, as hipóteses da ressurreição do próprio Cristo, tudo tintim por tintim, com base nas escrituras e em documentos históricos, por essa altura, não é? Por altura, portanto, do início do século cristão, não é? E com algumas fontes romanas, não é? E algumas fontes de alguns historiadores da própria Judeia, não é? Digamos assim. Portanto, aqui temos tudo. Temos este livro, talvez seja o melhor a falar sobre isso. Eu sei que este livro está à venda na FNAC. Ele também está à venda na Rotunda do Relógio, em Lisboa, ali ao pé da Rotunda do Relógio, na livraria Capu, CPAD. Ele está lá à venda. Quem quiser, quem vier para Lisboa, quem for de Lisboa, pode procurar. E também nas FNACs, que eu já vi o livro nas edições na FNAC. Portanto, podem encomendar. Não sei se as livrarias têm ou não, mas podem encomendar. Meus amigos, examine as evidências. Tem aqui muito mais de Ralph O. Muncaster, um livro importantíssimo para fazer frente a tudo isso que está à nossa volta, toda esta esmagadora maioria da opinião científica que continuam a querer empurrar o evolucionismo nas escolas. E isto aqui é, de facto, um manual autêntico para nos defendermos, um autêntico manual apologético do cristianismo. Espero que tenham gostado de mais este vídeo e um abraço, até a próxima.